Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. Hoje comigo aqui André Monteiro, ali na técnica o nosso Pablito, e nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 18. Os tempos são chegados e aqui nós hoje vamos iniciar no item 10, os sinais dos tempos, e aqui agora no item 10. E, amigo ouvinte, é interessante, nós estamos caminhando aqui para o encerramento de mais um ciclo, né, do estudo da obra Gênese, já que estamos no último capítulo, no 18, que fecha essa obra que é maravilhosa, que é de uma importância muito grande para nós, para que a gente entenda até o nosso atual momento que nós estamos inseridos no nosso planeta. Esse capítulo 10, esse item 10 aqui, Kardec ele inicia dizendo o seguinte, ele é muito interessante também, a gente faz uma analogia assim, Kardec ele faz uma analogia, a gente vai voltar essa analogia que ele fez em sentido contrário. Então Kardec diz o seguinte: a humanidade, tornando-se adulta, tem novas necessidades, aspirações maiores, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias com que foi embalada, a insuficiência das suas instituições para a sua felicidade. Ela não acha mais, no estado atual das coisas, as legítimas satisfações para as quais se sente chamada. Então, sacode seus coeiros e se lança, impelida por uma força irresistível, através das regiões desconhecidas, para a descoberta de novos horizontes menos limitados. Olha que interessante, né? Então Kardec ele pega um contexto coletivo e ele diz que na medida que a população se torna adulta, e quando ele fala isso, e é por isso que eu até mencionei no início, dizendo que nós vamos fazer o inverso, né? Fazer uma comparação inversa. Porque Kardec está fazendo o seguinte, ó, essa sociedade, a população, a humanidade, ela tem fases também, a sua infância, a sua adolescência. Então ele diz que no momento que a humanidade ela torna-se adulta, ou seja, entra na fase adulta, ela tem novas necessidades, aspirações maiores, mais elevadas, compreende o vazio das ideias com que foi embalada, a insuficiência das suas instituições para a sua felicidade. Então, ele está fazendo aqui uma analogia do nosso comportamento como uma sociedade como um todo com uma individualidade humana, ou seja, um homem, uma única pessoa. Nós nascemos, tem a fase da infância, a fase da adolescência, a fase adulta e, por último, a fase da velhice, né, da melhor idade, quando nos tornamos idosos. E nesse ponto, é interessante essa analogia porque ele diz que da mesma forma, e aí é essa a nossa observação, da mesma forma como algumas ilusões nos deixam atraídos do ponto de vista individual, e aí nós vamos fazer uma lembrança de nós, né, crianças, até quando a nossa memória consegue se lembrar daqueles nossos primeiros passos, ali dos nossos primeiros momentos
como seres humanos. O que a gente se lembra, né? O que a gente gostava quando era criança? O que nos trazia felicidade? Uma brincadeira. Eu me lembro que eu gostava muito de soltar pipa. Isso me trazia uma felicidade incrível, né? Jogar bola de gude, jogar o futebol na rua. Então, eu estava feliz se tivesse isso. Então, aquilo ali para mim, criança, ela me satisfazia. Então, vejam, nós, enquanto sociedade, vamos nos satisfazer também em determinado momento com questões simples, puras, básicas, às vezes até pueris, né? Uma diversão ali, uma coisa que é meio pueril. Então nós, em algum momento, nos alimentamos disso na nossa infância, e à medida que nós fomos crescendo, à medida que nós fomos amadurecendo como uma personalidade individual, essas questões deixaram de ter importância para nós. Então hoje eu não solto mais pipa, não jogo mais bola de gude, só de vez em quando, lá com o meu pequeno, né, que a gente faz alguma atividade, quando vai na casa da avó, muito mais assim, com os primos, né, e a gente só observa, mas a gente não tem mais essa expectativa, isso não nos traz mais a felicidade para desempenhar essas tarefas, essas atividades, essas brincadeiras. Quando a gente era criança, a gente esperava ali chegar ao final de semana, as férias, para que então pudesse desfrutar desse lazer, dessas brincadeiras. Hoje não mais. Hoje outras fases, outros segmentos, melhor dizendo, é que nos levam a trazer a nos preencher, a nos completar. E é muito interessante o que Kardec diz aqui, que isso também da mesma forma a sociedade, e aí quando a gente fala são as gerações. Então uma geração ela tinha algo que a atraía, outra geração que virá, que substituirá, e a própria Gênese nos informa sobre isso, sobre a migração e imigração dos espíritos. Uma leva de espíritos desencarnam e uma outra leva reencarna, trazendo novos conhecimentos, novas posturas, novos comportamentos, novas tecnologias. E isso é a renovação da população, do globo. Então, essa geração, ela trazia algo que é a nova geração que vai substituir, não mais se interessa por isso. Então, e aí a gente faz essa comparação até com as crianças de hoje. Então, as brincadeiras que eu tinha na minha época, que animavam a minha geração, não mais, digamos assim, atraem a geração atual. Então, ou seja, essa geração já está proposta a um outro determinado de interesse, com muito mais ligadas às questões dos eletrônicos, né? São muito ligados ali aos jogos eletrônicos, aos equipamentos eletrônicos. Aquelas brincadeiras manuais meio que ficaram para trás. Não quero dizer que isso é melhor, né? Mas houve uma mudança nesse sentido. Então Kardec ele vem nos afirmar que as gerações elas vão amadurecendo até se tornarem adultas. Então determinados comportamentos, determinadas atitudes não mais vão preencher o vazio que essas gerações anteriores buscavam para se tornarem, digamos assim, preenchidas, completas. E por falar sobre isso, nós vamos nos recordar aqui também, é muito interessante a gente se recordar de uma passagem do Novo Testamento em que ela é intitulada, né, A Mulher Samaritana. Aliás, talvez os maiores exemplos do Evangelho, os principais exemplos do Evangelho, eles têm como principal antagonista, né, as mulheres. Elas deram os maiores exemplos, digamos assim. Aliás, Jesus teve os maiores exemplos, as maiores vivências, pelo menos para mim, no meu ponto de vista, os mais importantes, sempre acompanhado da figura feminina. Então, Jesus vai fazer uma viagem com os discípulos e eles escolhem, digamos assim, Jesus escolhe um caminho que era o mais difícil, mas ele prefere
passar por esse caminho que ia dar ali nas portas da Samaria. E eles estavam no poço, esse poço é até famoso. É um poço ali, não sei se é um poço de Jacó, alguma coisa assim. Mas depois eu até confirmo essa informação. Era um poço que tem uma história bíblica também. E aquela mulher samaritana, ela estava ali pegando água para levar para a cidade. Então, quando Jesus chega e ele para ali naquele poço, os discípulos que estavam com ele se encaminham para a cidade para se abastecer de provimentos, né? Para ali pegar suprimentos, melhor dizendo, foram ali abastecer de suprimentos para continuarem a viagem. E nesse contexto ele começa então um diálogo com a mulher samaritana. E aí a gente tem o seguinte detalhe, né? A mulher, ela já sofria naquele tempo um preconceito muito grande, aliás, muito grande, né? Continuou isso, digamos assim, na história. Mas ela sofria um determinado preconceito, um preconceito maior, infelizmente, do que ainda a gente verifica nos dias de hoje. E também a mulher samaritana, o samaritano já era, digamos assim, já sofria o preconceito. Então aquela questão ali se resumia a dois tipos de preconceitos. Da mulher por si só, que já era, digamos assim, tratada de uma forma preconceituosa pelos judeus da época, e os samaritanos, que o que são os samaritanos? Era o povo da Samaria. Eles, por terem uma forma de observação da lei mosaica diferente dos judeus das demais cidades, eles sofriam esse preconceito também, eram tidos como hereges. Então, ela sofria um duplo preconceito, por ser mulher e também por ser de Samaria. Então, essa questão ela era muito delicada. E quando Jesus se aproxima dela, Jesus pede água para ela. E quando ele pede a água, ela responde: mas sendo tu judeu, como pede água a uma mulher de Samaria? E aí Jesus vai responder que da água que ele der para ela, daquele diálogo ali continua, em determinado momento, ele diz o seguinte: da água que eu te der para beber, você não vai ter nem mais sede e nem mais fome. E essa água que ele se referia era o Evangelho. Era os ensinamentos evangélicos. E ele ali evangeliza aquela mulher, ela leva aquela boa nova para a cidade feliz e diz: eu vou transmitir isso para os meus amigos, para os meus conterrâneos. Ela passa a ser mais uma divulgadora do Evangelho de Jesus. E é muito interessante essa passagem do amigo ouvinte, internauta, ler essa passagem na íntegra, né? Que ela é bem interessante. E por que eu trago essa passagem aqui? Porque aqui, lembre-se que Jesus diz: você não vai ter nem mais água, nem mais fome e nem mais sede. Você estará saciada. E aqui, nesse primeiro parágrafo do item 10 do capítulo 18 da obra Gênesis, Kardec ele vai dizer que a humanidade, tornando-se adulta, tem novas necessidades, aspirações maiores, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias com que foi embalada, a insuficiência das suas instituições para a sua felicidade. Ela não acha mais no estado atual de coisas as legítimas satisfações para as quais se sente chamada. E foi mais ou menos isso que aconteceu com essa mulher samaritana. Digamos que o encontro dela com Jesus foi esse encontro que a levou para essa fase adulta, em que ela tinha até alguns problemas, ali, algumas imperfeições, mas ela toma conhecimento daquele evangelho e aquele vazio é preenchido. É isso que Jesus se refere, que a gente consegue extrair esse ensinamento também. Que o evangelho, as leis de Deus vão te preencher, vão te saciar, vão saciar o teu vazio. E aquela postura inadequada que você tinha,
os erros, as imperfeições, as paixões, os vícios, elas perdem o sentido. Você não mais passa a sentir prazer, a se comprazer, melhor dizendo, na satisfação desses arrastamentos, dessas paixões, desses vícios, porque você, digamos assim, está preenchido com uma outra questão. Tem algo que você conheceu, tem algo que você aprendeu que te fez amadurecer e você não mais sentir a vontade daquelas práticas que são indevidas. Então Kardec traz essa questão aqui, dessa fase adulta que nós vamos nos transformar. Jesus é esse caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele que vai nos alimentar, digamos assim, dessa instrução, dessa orientação que vai fazer com que a gente não mais tenha essa necessidade de viver em uma infantilidade moral, comportamental, nos libertando, digamos assim, das nossas paixões, dos nossos vícios. É óbvio que isso nós estamos falando assim, de uma forma, de uma visão geral. Nós sabemos que para esse contexto é necessário uma série de questões, as reencarnações sucessivas, o nosso conjunto de provas e expiações que vão nos libertando das nossas dificuldades, dos nossos vícios, para aí sim nós atingirmos de tempos em tempos um patamar que nos vai alcançar, que vai nos, digamos assim, nos colocar como espíritos já maduros, espíritos adultos. E Kardec continua aqui ainda no item 10, e é no momento em que ela se acha bastante limitada, ela, a população, na sua esfera material, em que a vida intelectual alcança altos níveis, em que o sentimento da espiritualidade desabrocha. Muito bem isso aqui, ó. É no momento em que ela se acha bastante limitada. Vejam se isso não é muito contemporâneo. Vejam se nós nos achamos limitados, digamos assim. E aí nessa esfera material, né, na situação materialista em que nós vivemos, esfera material aqui pode ser no plano material, na visão materialista, na influência que a matéria ainda exerce sobre nós, no materialismo propriamente dito, né, em que a vida intelectual, então, ou seja, vamos evoluir, alçar níveis intelectuais altos, e aí nesse momento, a partir do momento que a nossa intelectualidade desabrocha de uma forma mais intensa, nasce em nós um sentimento de espiritualidade, pois ele diz em que o sentimento da espiritualidade desabrocha, que os homens, dizendo-se filósofos, esperam encher o vazio com doutrinas nihilistas e materialistas. Estranha aberração. Esses mesmos homens que pretendem impulsioná-la para a frente se esforçam em circunscrevê-la no círculo estreito da matéria de onde ela aspira a sair. Eles lhe obstruem a visão da vida infinita e lhe dizem, mostrando-lhe o túmulo nec plus ultra. E aí tem uma nota aqui, 254, nec plus ultra, não mais além. Com esta expressão, costuma-se determinar um limite que não deve ser ultrapassado. Então aqui Kardec ele faz uma crítica ao materialismo. Ou seja, ele diz que a vã filosofia, homens, né, se dizendo filósofos, veja se a gente não está muito nesse momento, né? Vã filosofia, pseudo-filósofos, trazem para nós ideias, propostas que, digamos assim, vão nos iludir ou vão dar a falsa esperança para nós de preencher
esse vazio. Esperam encher o vazio com doutrinas nihilistas e materialistas. Olha que interessante, veja se nós não estamos muito bem agora vivendo isso, né? Quantas informações nós recebemos, quantas ideologias não estão sendo trazidas para nós como suposta possibilidade de preencher os vazios e as mazelas da nossa sociedade. Óbvio que tem muita coisa boa vindo, mas como é que a gente consegue fazer essa peneira? Como é que a gente consegue distinguir o que é uma vã filosofia, o que é um pseudo-filósofo, ou o que realmente é algo que faz parte da lei de progresso, o que é algo que tem como autor um espírito que seja realmente um enviado para nos trazer essa alavanca do progresso? Nós vamos ter que primeiro utilizar o que o próprio Kardec fazia, que era o controle universal. Será que eu estou sendo enganado ou não? Será que essa filosofia é boa ou é ruim? Será que o autor dela, como é que Kardec fez com relação a isso? As próprias mensagens mediúnicas, como é que os espíritos nos ensinaram? Vê diante no teor da mensagem, faz o controle universal. Estuda essa filosofia. Isso está te levando para ser uma pessoa melhor? Ou isso, de alguma maneira, tem alguma incompatibilidade com a moral, com a ética, com os bons costumes, com as religiões? Isso, de alguma maneira, é algo que está fazendo com que a sociedade alcance esse patamar de uma fase mais madura, mais adulta, ou isso, na verdade, ainda nos recoloca naquela infantilidade, no momento da infantilidade? Então, essa observação, essa resposta, talvez nós não tenhamos no primeiro momento. Talvez a gente não consiga fazer essa distinção. Mas é importante que a gente busque essas reflexões, busque esse conhecimento, porque Kardec, é claro, sinais dos tempos. Ele vai dizer, a população vai passar da fase da infantilidade para a fase adulta, madura. E quando nesse momento, e aí isso ela vai se sentir, digamos assim, aquilo que a preenchia nessa infantilidade não mais acontece agora. E no momento em que, se nós nos acharmos limitados do ponto de vista material, na esfera material em que nós nos encontramos, pseudo-sábios, pseudo-filosofias vão trazer algo que não é a realidade, não é aquilo que a gente realmente precisa. Então, a gente vai ter que fazer essa observação e essa reflexão. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, no momento em que retomamos juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o estudo desta obra de nosso querido codificador Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E nós que estudamos juntos sabemos, e estamos aqui só para recordar, estamos na segunda parte, no capítulo 6º,
um capítulo no qual o nosso querido Allan Kardec nos apresenta a trajetória, os ascendentes e as consequências das escolhas que fizeram os espíritos, por ele, Kardec, classificados como criminosos arrependidos. Nós já estamos estudando o caso, a trajetória do espírito Le Maire. Le Maire é um criminoso arrependido que foi condenado à pena de morte pelo júri de N. Foi executado no dia 31 de dezembro de 1857 e apenas 29 dias depois, em 29 de janeiro de 1858, Le Maire foi evocado à mesa mediúnica e a primeira resposta que ele dá à pergunta do dirigente, vendo-nos, que sensação experimentais? E ele responde, a vergonha. O que já nos revela aqui um tisnar de moralidade, porque ele já sabe que ele estava ali numa condição menos feliz do ponto de vista moral, diante daqueles que estavam trabalhando em benefício da humanidade, trabalhando para Deus e para Jesus ali à mesa mediúnica. Então ele fala sobre essas suas sensações, as suas impressões, desde que ele foi executado, que primeiro ele viu alguma coisa cair, não dava muito certo ele pensar o que era alguma coisa informe, ele via sangue correndo, enfim, essas questões que nós já visitamos juntos. E nós agora estamos falando sobre o que aconteceria com ele se ele tivesse tido educação. Nós já vimos que a tendência para o mal e a influência do meio são geralmente colocados como algumas coisas que têm consequências uma com a outra ou que têm vasos comunicantes, essas duas questões. Ele próprio, Le Maire, diz que se considera um espírito inferior e que, consequentemente, porque ele se sente inferior, a consequência é que a tendência para o mal estava na sua própria natureza. Nós já vimos que a natureza do ser é o bem, porque somos filhos de Deus, criados por Deus. Mas nós conseguimos uma espécie de segunda natureza quando nós acabamos reincidindo, repetindo o mesmo erro, ou reincidindo ou repetindo as coisas boas. Isso acaba se tornando uma segunda natureza, como diz Aristóteles, o grande filósofo. O hábito é uma segunda natureza. Então, o hábito de praticar o mal, o próprio Le Maire aqui está dizendo que era da sua própria natureza essa tendência para o mal. E ele também reconhece que quis elevar-se rapidamente. Por isso, ele pediu mais do que suas forças o habilitavam. Aqui ele também dá a entender que já conhecia os mecanismos de planejamento encarnatório. Ele diz que se acreditou forte, escolheu uma rude prova e acabou por ceder às tentações do mal. Quando nós fazemos o nosso planejamento, nós temos o aval, o aconselhamento dos nossos mentores. São Luís sempre nos alerta a esse respeito, e o próprio nosso querido mentor André Luiz também nos alerta ao longo de sua longa e profunda obra. André Luiz, nosso mentor, diz que os espíritos que vão avalizar o nosso planejamento encarnatório, portanto, os nossos mentores, muitas vezes não nos aconselham a seguir algumas de nossas propostas para a nossa encarnação subsequente. Porém, mentores não interferem na nossa liberdade de escolha. E por isso, exatamente por isso, é que eles desaconselham, mas não impedem o que nós queremos projetar para a nossa encarnação subsequente. E é por isso que muitas vezes nós falimos, porque o nosso conceito, nossa autoavaliação é sempre
melhor ou está sempre acima daquele ser que nós próprios somos, mas que não nos reconhecemos em nossas fraquezas, em nossos defeitos. Por isso, sobre essa educação como instrumento para o bem, que seria o caso de, apesar de estar num meio com a influência para o mal, porque esse é um tipo de prova que muitos espíritos escolhem, então a influência do meio pode exercer-se, segundo Emmanuel, em 50%, mas não é a totalidade. O mal jamais acabará por definir a trajetória de um espírito para o mal, só se o espírito se sentir um pouco fraco e escolher erradamente a sua prova ou no seu projeto reencarnatório, como nós acabamos de ver. Então, ele próprio responde a Kardec, o espírito Lemaire, que ele escolheu a condição de nascimento. E se ele tivesse recebido sãos princípios de educação, ter-se-ia desviado da senda criminosa. Portanto, aqui nós vemos a influência ou a decisão definida pela liberdade de escolha, pelo livre-arbítrio. Ele diz que tinha escolhido essa condição de nascimento, mas que ele, se tivesse recebido os princípios corretos de educação, ele não se teria imbricado ou contaminado na senda do crime, então ele teria se desviado da senda criminosa. Mas ele tinha usado o livre-arbítrio, pediu a condição de nascimento em meio a essas possibilidades e apoios, e então ele acabou sucumbindo, como ele próprio confessa. Humildemente reconhece que não poderia ter se feito um homem de bem. Ele próprio diz: um homem fraco é incapaz tanto para o bem como para o mal. Poderia talvez corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me elevar à prática do bem. Aqui ele admite o papel da educação. Ele diz que poderia corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, aquela segunda natureza que nós nos referimos, que é a repetição no crime, no caso de Lemaire, a repetição no crime que acaba se tornando, segundo Aristóteles, uma segunda natureza. E ele diz, apesar disso e de se tivesse tido essa oportunidade com a educação, ele poderia ter se corrigido na vida essa tendência para o mal como sendo da sua natureza naquela altura, naquele momento, mas ele próprio diz que nunca seria capaz de se elevar à prática do bem, naturalmente porque já estava muito enraizada na sua intimidade profunda essa prática criminosa, mas ele pelo menos já diria e já disse que poderia corrigir esse mal inerente à sua natureza, qual seja a tendência para o mal, para o crime, etc. E nós aqui lembramos que tudo está em gradação, inclusive o mundo moral. Tudo é gradação no universo, tudo é movimento. E então nós vemos que também isso acontece no mundo moral. Nós vemos aqui que o Lemaire é perguntado exatamente sobre isso. Se tivesseis recebido sãos princípios de educação, ter-vos-ias desviado da senda criminosa? Ele responde afirmativamente, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. E acaso não vos poderias ter feito homem de bem? Ele responde, homem fraco e incapaz tanto para o bem como para o mal. Poderia talvez corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me elevar à prática do bem. Ele é perguntado também qual foi a impressão
que ele causou às suas vítimas, porque nós já passamos por essas perguntas em nossos outros encontros sobre se Lemaire encontrava ou encontrou as suas vítimas. Ele diz que sim, e que ele se sentiu assim envergonhado e com remorso por causa dos olhares que eles lhe lançavam, mas ele próprio diz também que a impressão que ele causou nas suas vítimas foi de piedade. É o sentimento que lhes apreendo a meu respeito. Ele captou a piedade. As suas vítimas tinham pena dele porque ele foi o criminoso. Então, é-lhe perguntado: terão por sua vez o ódio e o desejo de vingança, esses que eram as suas vítimas e que estavam lá diante dele no plano espiritual? Ele responde que não. As suas vítimas não tinham ódio nem desejo de vingança. Ele diz: os olhares que volvem lembram-me a minha expiação. Vós não podeis avaliar o suplício horrível de tudo devermos àqueles a quem odiamos. Lamentais a perda da vida corporal? E ele responde: apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. Aqui nós vemos que esse espírito mudou completamente a percepção que tinha no plano espiritual. Também nesse diálogo, ele é perguntado se quando encarnado acreditava em Deus, e ele disse que não acreditava em Deus enquanto estava encarnado. Mas dizem que à última hora vos arrependestes. A mesa mediúnica, o dirigente pergunta e ele diz: porque acreditei num Deus vingativo, era natural que o temesse. Mas então nós vemos aqui que ele tinha medo de Deus, mas não respeito e muito menos amor por Deus. E agora o vosso arrependimento é mais sincero? Responde Lemaire: pudera. Eu vejo o que fiz. Que pensais de Deus então? Sinto-o e não o compreendo. É uma resposta muito profunda, porque ele sente Deus, não compreende. De nossa parte também, nós sentimos Deus, acreditamos em Deus, sabemos, aprendemos com o Espiritismo seus mecanismos, porém, na verdade, nós não compreendemos Deus na sua essência, porque somos criaturas e não podemos, somos finitos, não podemos compreender o infinito, o eterno, porque somos nós aqui criados, estamos limitados porque somos seres imortais, não eternos. Eterno é Deus e, portanto, nós também não podemos compreender a essência de Deus. Portanto, sobre essa crença em Deus, ele diz que nos últimos momentos comentou-se que ele se arrependera e ele disse que acreditava que isso era porque ele acreditava num Deus vingativo, portanto era natural que temesse a Deus. E nós vemos aqui que para a educação de nossas crianças, o mal de se incutir esse perfil vingativo da divindade, veja isso como repercute na atmosfera íntima dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos alunos. Porque como filho, a criatura não pode nem consolar-se se foi dito a ele, se foi ensinado a ele, a um menino, a uma menina, a uma criança, que Deus vai se vingar, que Deus tem maldade para castigar a cada um de nós, coisa que nós sabemos que absolutamente não acontece, porque Deus é amor. Nós estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui juntos, agora já no capítulo 6 da segunda parte, estudando criminosos arrependidos. Neste momento, estudamos o espírito Lemaire. Então, ele é perguntado então sobre
Se ele não lamenta a perda da vida corporal, ele diz que apenas lamenta os seus crimes. E se o fato dependesse dele, ainda dependesse dele, ele não sucumbiria, ele não praticaria mais os crimes. Nós vemos então aqui a trajetória: castigo, perdão, reparação. Perguntado por Kardec, Lemaire responde, na verdade, que lhe parece justo o castigo infligido na terra, que foi a condenação e a execução. Não sabe se obterá perdão dos crimes. Nós já vimos que mesmo a morte em nome de Deus, ou para fazer essa justiça, no caso da pena de talião, e o Espiritismo não dá o aval para isso, porque só a Deus, que outorga a vida, compete o direito de retirá-la. Ele disse que não sabe se obterá o perdão dos crimes, mas nós sabemos que sim, porque nenhum filho está fadado à pena eterna, ao sofrimento eterno. Ele diz que pretende reparar os seus crimes, as consequências dos seus crimes, por novas provações, conquanto, diz ele, me pareça que uma eternidade existe entre elas, as novas provações, e mim. Aqui nós vemos uma questão muito interessante, que é a pergunta: onde vos achais agora? E aqui é a questão do lugar, que é o lugar físico, e locus, que é o lugar virtual, o lugar metafísico, o lugar espiritual, o lugar emocional, que é, no caso, a consciência dos próprios erros, que vai fazer com que ele confunda lugar e locus. Mas então, ele diz, onde vos achais agora? Ele diz, estou no meu sofrimento. Sofrimento não tem lugar físico, mas tem um lugar na nossa alma, no nosso psiquismo, encarnados ou desencarnados. E então repete-se a pergunta do dirigente. Perguntamos qual o lugar. E ele diz, agora sim, ele entende que é o lugar físico. E aí ele responde, perto da médium. Mas antes, a primeira compreensão dele é o locus, onde está, onde é que ele se encontra naquele momento. Ele se encontra no meio, mergulhado do seu sofrimento. Aí, ele seria visto sob forma corpórea, com a qual se despediu do mundo material. E ele declara, porque isso lhe é perguntado. Ele vê a cabeça separada do tronco, porque ele foi condenado por decapitação. Mas ele diz que não pode aparecer para os médiuns na reunião. Não, deixai-me, diz ele. Ainda aqui a questão da memória toldada pelo sofrimento, porque a memória depende, nós sabemos, ela tem uma relação direta com o nosso psiquismo, a nossa emoção. Então, ele diz que a memória está toldada pelo sofrimento, afetada pelo sofrimento. E não lembra como se evadiu da prisão de Montdidier. É tão grande o meu sofrimento, diz ele, que apenas guardo a lembrança do crime. Deixai-me. Nós vemos aqui a interferência da área afetiva na memória, como essas duas instâncias do ser interagem e como a área afetiva, a emoção, o sentimento, repercutem na memória. Kardec então pergunta como poderiam concorrer para aliviar o sofrimento desse espírito. E a resposta vem: fazei votos para que sobrevenha a expiação. Portanto, a forma, a via, a solução para o alívio do sofrimento desse espírito era exatamente a expiação, que viesse logo a expiação para esse espírito, Lemaire, se libertar. Então, é assim que nós vemos que ele é perguntado, o vosso arrependimento é mais sincero agora? Ele diz, pudera, porque eu vejo o que eu fiz. E que pensais de Deus então? Sinto e não compreendo. Então, ele declara também, nós vemos aqui
a lucidez, a razoabilidade, ou seja, o uso da razão sobre a emoção desse espírito, quando ele diz que acha justo, ou achou justo, o castigo que lhe foi infligido na terra pela condenação e pela decapitação. E ele diz ainda que não sabe se vai obter o perdão dos crimes. Como pretendeis repará-los? Pergunta a mesa mediúnica o dirigente, e ele responde: por novas provações, conquanto me pareça que uma eternidade existe entre elas e mim. Então, é-lhe perguntado onde é que ele estava, nós já vimos isso, o locus, que é o espaço íntimo da emoção, do pensamento, da tristeza, do arrependimento, no caso também, e o lugar físico, onde na sala da reunião mediúnica ele estava, e aí é que ele entende que é o lugar físico, ele diz perto da médium. Uma vez que assim é, sob que forma vos veríamos, se tal nos fosse possível? Ver-me-íeis sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Nós vemos como é interessante, como esse espírito pensa, declara, se coloca diante do próprio sofrimento, se confessa criminoso, arrependido, mas ele tem ao mesmo tempo consciência de que o seu corpo está mutilado, separado. Poderias dizer-nos como vos evadistes da prisão de Montdidier? E ele diz que não sabe, ele não lembra, porque a área afetiva está afetando, como é natural em nós todos, tanto no plano físico, quando encarnados, quanto no plano espiritual, que haja essa repercussão da área afetiva sobre a nossa razão e até o nosso sentimento. Então, podereis aparecer-nos? Não, deixai-me. Poderias dizer-nos como vos evadistes da prisão de Montdidier? Ele diz que não sabe mais, que ele não lembra porque estava no sofrimento e que apenas lembrava do crime. E ele pede: deixai-me. Poderíamos concorrer para vos aliviar desse sofrimento? E ele responde: fazei votos para que sobrevenha a expiação, para que logo eu me veja liberto desta questão que eu preciso resolver absolutamente e brevemente. Nós lembramos aqui com o nosso querido mentor Hamed, em sua obra As Dores da Alma, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, ele diz: arrependimento quer dizer pesar ou mudança de opinião por alguma falta cometida, vocábulo de uso habitual nas lides religiosas. Tomar consciência é uma expressão moderna, que significa discernimento da vida exterior e interior, acrescida da capacidade de julgar moralmente os atos. A nosso ver, diz Hamed, o mentor querido, ambos os termos nos levam à mesma causa. Arrepender-se, diz Hamed, é o primeiro passo para melhorarmos e progredirmos espiritualmente. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, hoje e sempre. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.